Deus, aleluia. Querido, abra a tua Bíblia aí no livro de Êxodo. Amém. Êxodo capítulo 13. Quero compartilhar uma palavra nessa noite. Espero ser breve. No nome de Jesus. Amém. Você que está em casa também. É bom que você acompanhe a palavra de Deus, lendo na tua Bíblia, independente da versão que você tem, para que você se dê conta de que o que está sendo pregado não é o nosso entendimento, a nossa vontade, mas a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Capítulo 13, o começo do capítulo 13 fala a respeito da consagração de todos os primogênitos. Mas nós vamos ler a partir do verso 17, que diz assim: E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Amém? Ou não amém? Você entendeu o que Deus está dizendo nesse texto? Só nesse versículo. Nós vamos ler muito mais aqui ainda. Mas olha o que Deus está dizendo. Que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto. Seria o caminho que você escolheria. Seria o caminho que eu escolheria. Porque é perto. Amém? Mas o melhor de Deus, melhor, não significa fácil, não significa rápido e também não significa perto. Amém? Deus é que sabe, não é isso que nós aprendemos durante o ano de 2020 inteiro? Capítulo 29, versículo 11 de Jeremias. Deus dizendo: eu é que sei, os planos que tenho para vós outros são planos de bem, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Deus quer nos abençoar, sim ou não? Deus quer nos abençoar. Só que Deus não vai nos abençoar do jeito que nós queremos, da forma como nós queremos. Deus vai nos abençoar do jeito que Ele quer. Ele não vai dar o que queremos, Ele vai dar o que Ele quer nos dar. Amém? E o que Ele quer nos dar é melhor do que o que nós queremos. O problema é que é muito difícil a gente se convencer disso. É quase impossível a gente se convencer de que a nossa vontade não é melhor do que a de Deus. Por mais que a gente saiba e leia na palavra que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, é difícil nos convencer disso. Fala misericórdia. Então, meus amados, a primeira coisa que o Senhor quer nos dizer aqui nessa noite é que o melhor dele não significa fácil, rápido, perto, não significa confortável. Confortável. A maioria das pessoas querem estar no lugar confortável. Nós hoje, a explicação que nós temos, por exemplo, a uma geração eleita da vida está mais vazia do que outras igrejas por aí, é por causa do conforto que é oferecido. Não é o conforto somente do lugar que senta, do ar-condicionado, mas o conforto naquilo que ouve. Porque a palavra de Deus diz no capítulo 4 de 2 Timóteo que chegaria dia que as pessoas não suportariam a sã doutrina e que elas elegeriam para si. O eleger para si é escolher. O eleger é ir atrás
O eleger é buscar o quê? Líderes ou pastores conforme a sua vontade, que vai falar só o que lhe agrada. Por que eles querem ouvir somente o que agrada? Porque é confortável, porque é maravilhoso. Ninguém quer sair de casa passando no meio de uma luta e chegar diante de Deus e ouvir: toma vergonha na sua cara. Isso acontece, amado, aconteceu comigo. Eu cheguei para o meu pastor uma vez falando: meu Deus, estou passando isso. Eu falo: Zezão, está na hora de você tomar vergonha na sua cara. Oh, meu Deus, por que você está falando isso comigo? Eu falei: rapaz. Aí ele me mostrou, falou assim: porque a palavra de Deus diz assim, eu já te disse isso, você sabe disso, você já citou isso para mim, só está faltando você viver. Então, falta o quê? Vergonha. Ninguém quer ouvir isso. Todo mundo quer chegar diante de Deus e ouvir que é perfeito, que é bonito. Mas isso não vai acontecer por quê? Porque o único que é perfeito, que está entre nós, é o Senhor. E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Quando acordamos, não sou perfeito. Quando dormimos, não sou perfeito. E quando nós entendemos isso, o que nós fazemos? Primeira coisa, nos arrependemos. Qual a primeira coisa que nós fazemos quando nos arrependemos? Pedimos perdão, consertamos o que está errado. O problema é que tem muita gente que acha que se arrependeu, mas não consertou. Entendeu? Nós não somos perfeitos, amados. O único que é perfeito é o Senhor. Eu acordo, eu tenho que entender isso. Eu acordei: Senhor, eu não acordei porque eu sou perfeito. Eu acordei porque o Senhor é perfeito e renovou as suas misericórdias na minha vida. Quando eu vou dormir, eu: Senhor, obrigado por esse dia. Não tive um dia maravilhoso ou um dia ruim porque eu sou perfeito, mas porque o Senhor é perfeito e permitiu que eu chegasse aqui. Amém? E continuando aqui, querido, porque a palavra não é essa, diz assim, verso 18: mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. Depois eu comento aqui que tem uma coisa muito legal aqui nesse versículo. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Amém? De dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Preste bem atenção. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Preste atenção o que está escrito: e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim.
Amém? Entenda, olha o que Deus está falando aqui para Moisés, e para Moisés falar para o povo. Ele está dizendo: olha só, eu vou conduzir vocês por um caminho, e Faraó vai pensar que vocês estão perdidos, que vocês estão destruídos, que vocês estão sofrendo, que vocês estão desorientados. Então, quando ele pensar assim, eu vou endurecer o coração dele para que ele faça o quê? Para que ele vos persiga. Você entendeu ou não? Para que ele vos persiga. Para que ele vos persiga. Você está preparado para ouvir isso de Deus? Aqui. Você saiu de casa para ouvir isso de Deus? Ele está dizendo aqui, falou: olha, eu vou endurecer o coração do faraó para que ele vos persiga. E aí ele vai falar assim: ele vai perseguir vocês e eu vou ser glorificado. Aonde? Em quem? Em você? Não. Deus vai ser glorificado em Faraó. Em Faraó e em todo o seu exército. Faz bico e fala assim: Senhor, por que o Senhor não vai ser glorificado em mim, Senhor? Não, ele está dizendo: eu farei com que Faraó vos persiga e eu serei glorificado em Faraó e em seu exército. E olha, entenda uma coisa, olha o que ele está dizendo. E saberão quem? Os egípcios. Por que não é o povo? Por que não são os hebreus que saberão disso? Exato, eles já tinham que saber. Eles já tinham que saber. O problema é isso aqui, quer ver? Dá uma olhada. E eles fizeram assim: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo quem? O que está escrito aí? Não foi o exército. Foi o seu povo. Ele tomou consigo o seu povo. E aí, agora que ele vai falar do exército. Quer ver? Dá uma olhada. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Entenda uma coisa, meu amado: se existe uma coisa que crente precisa aprender, é conjugação de verbo na palavra de Deus. Porque tem um monte de crente que acha que vence sozinho, e não é. Aqui não está dizendo Moisés clamou ao Senhor. Aqui não está dizendo Zelofiade clamou ao Senhor. Aqui não está dizendo Oséias clamou ao Senhor. Aqui está dizendo o quê? Que o povo, eles clamaram ao Senhor. Clamaram. Então olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: tem guerra.
Aliás, pode falar, a maioria delas, você só vence em unir e junto com o teu irmão. Amém ou não amém? Em unidade. Amém? Por quê? Vocês não estão ouvindo sobre unidade desde o início? É unidade. Unidade. Então tudo o que é contra a unidade rejeita, é de Satanás. Tudo. Tudo que te impede de vir à igreja é do diabo. Que te impede de participar de culto é do diabo. Te impede de orar junto é do diabo. A direção é: Deus vai nos dar vitória, conquista. Todas as coisas nós iremos alcançar de que forma? Unidade. E aí a palavra está dizendo aqui que eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés. Os que clamaram ao Senhor eram uns, entende? Mas teve outros que foram atrás de Moisés. Uns clamaram ao Senhor, mas outros foram atrás de Moisés. E aí eles chegando, eles disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso? Que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Fala misericórdia. E analisa teu coração, vê se você não é um desses. Porque tem gente que acha que é melhor ir para o mundo. Quando você aceita negociar com o mundo princípios da palavra de Deus para resolver problema, você está fazendo a mesma coisa. Você está dizendo: é melhor eu estar no mundo do que... Entende? Moisés, porém, disse para quem? Para o povo. O povo aqui não é só para aqueles, é para todos. Aí ele diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Agora Deus diz para os que estavam contendendo contra ele. Moisés disse para aquele que estava contendendo contra ele: estai quietos. É melhor você não falar nada do que falar besteira. Ele disse para todo o povo: não temais. Aí ele vira para aquele povo e diz assim, para aquele que estava lá contendendo contra ele, e diz: estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Aí ele arremata dizendo: o Senhor e vós os calareis. Se não é para glorificar, fica quieto. Então, querido, olha só, verso 15 ainda diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que chamas a mim? Clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração de Faraó, ou o coração dos egípcios, para que entrem nele, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Para quê? Para que todos os egípcios que acompanharam Faraó saibam que ele é Senhor, que ele é Deus. Amém?
E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, olha aqui, e o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era, entenda, a nuvem era escuridade, escuridão para aqueles que eram do Egito, para os egípcios, e para estes esclarecia a noite, ou seja, para o Egito era escuridão, mas para o povo de Israel era luz. Luz. E por que Deus faz isso, querido? Primeiro, Ele tem falado que é Ele que peleja por nós. Amém? E Ele se coloca atrás, por quê? Porque Ele não vai deixar os teus inimigos tocar em você. Por mais perto que Ele esteja, Ele não pode tocar em você, por quê? Porque entre você e Ele existe a nuvem de Deus. O anjo do Senhor, ele se coloca ali. Ele se coloca entre você e os teus inimigos. E não te deixa tocar. E aí os teus inimigos não sabem nada de você. Eles olham para você e o que tem? Só tem conjecturas. Eles ficam imaginando, eles ficam avaliando, eles ficam julgando, eles ficam, nossa, está assim, está assado, ele vai acontecer isso, olha, eles estão desorientados. No exército eles estão perdidos, eles não têm capacitação, eles não têm capacidade. Mas por que eles ficam pensando isso? Porque eles não têm a visão perfeita que você, que é de Deus, está tendo. Ele não tem a visão perfeita que você, que tem um Deus que é maravilhoso, que é todo poderoso, que é onipotente, que é onisciente, tem e te dá. Então os teus inimigos ficam atrás de você, querendo uma oportunidade de te pegar. E é exatamente por isso que eles não desistem. É exatamente por isso que Satanás não desiste. Por quê? Porque ele não tem uma visão perfeita ao teu respeito. Ele não tem essa visão ao teu respeito. Ele não sabe o que você está vendo. Ele não ouve o que você está ouvindo. Ele não vê o que Deus está te mostrando. Para ele é só conjectura. Por quê? Porque ele quer te destruir. Não, eu vou te destruir, mas ele não consegue ver nada. Ele até tenta, mas existe o que? A nuvem que impede de ver, e existe o anjo do Senhor que impede de passar. Mas, querido, aqui está falando que era claridade, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Por que era claridade? Para o povo de Deus. E para o Egito era escuridão. Pelo seguinte, porque o povo não podia retornar. O povo não podia retornar. Não era para que o povo retornasse. O povo olhava para trás. E aí, você mais adiante, né, quando acontece a abertura do Mar Vermelho, e que os egípcios perecem no mar, querido, eles vão, tem algumas pessoas, né, acreditam que aqueles mesmos que estavam falando, não existia covas suficientes para a gente ser enterrados no Egito. Acredito que os mesmos começaram a chegar em Moisés e começar a olhar para o mar, falar, nós não temos saída, aqui está fechado, aqui vai acontecer, é melhor a gente ter feito aliança com
com o faraó, com os egípcios, era melhor a gente ter voltado. E eles começam a falar, eu não quero ler aqui porque eu disse que ia ser breve, mas eles começam a contender novamente com Moisés. E aí Moisés vai lá e faz o que Deus falou, meu amado, presta atenção. A direção que Deus te deu, não deixa o barulho, não deixa os rugidos dos leões falsos, não deixa o barulho dos problemas, não deixa as ameaças, não deixa a zombaria, não deixa nada, querido, te atrapalhar, te tirar o foco daquilo que Deus te deu, direção, não deixa nada, porque vão falar para você que você está errado, que você não vai dar conta, vai falar para você que você não tem experiência, vai falar para você que você é pequeno, vai falar para você que você não tem dinheiro, vai falar para você que você não ora, vai falar para você que você não conhece mais do que eles, vão falar um monte de coisa. Mas se você tem a direção de Deus, vai entrar aqui ou nem entra aqui, querido, mas se entrar, sai do outro lado, e você vai fazer exatamente o que Deus disse que era para você fazer. E o que Deus já tinha dito para Moisés fazer era, olha, levanta o teu cajado, levanta a tua vara, levanta, exerce a tua autoridade, fere o mar e ordena que ele se abra, porque quando você fizer isso, eu vou abrir o mar, e vocês vão passar, vão atravessar isso daí. Deus já tinha falado isso para Moisés, e olha o que Deus falou para Moisés ainda, olha, vocês vão atravessar, e esse povo, eu vou endurecer o coração deles, esse faraó e o seu exército vai atrás de vocês, eles vão entrar, por isso, meu amado, quando você já teve a impressão, né, Salmos 43, 42, versículo 7, ou 43, verso 7, fala assim, que um abismo chama outro abismo, você já entendeu? Quando você passa por luta e começa, no meio das lutas, outras lutas começam a aparecer. Deus faz isso para quê? Porque Ele quer glorificar o nome dEle. Meu amado, os inimigos são para Deus, né? É como está lá, versículo 4 do capítulo 16 de Provérbios. Deus fez todas as coisas para um determinado fim, até o ímpio para o dia da sua calamidade. Os teus inimigos têm uma utilidade para Deus. Os teus inimigos têm um propósito que vai se cumprir. Qual que é o propósito dos teus inimigos, querido? Glorificar o nome de Deus. Deus vai glorificar o nome se você permanecer fiel ao Senhor. Se você ouve o Senhor, você está ouvindo a direção de Deus sobre unidade. Você está ouvindo a direção de Deus sobre unidade desde o início do ano. Você está ouvindo isso. Se você resolver ir atrás daquilo que Deus está falando contigo, não atrás daquilo que você acha, daquilo que você pensa. Capítulo 4 diz que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. De Provérbios. Nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Nós vamos apoiar em quê? Na palavra que nos foi dada. Agora pega a palavra que foi te dada e costura ela aos teus conceitos. Amado, não tem duas direções para um povo só. Não existe duas visões para um povo só. No meio de um povo, quando tem duas visões, é o quê? É divisão. Uma casa dividida contra ela mesma. E ai de quem causou. Entende? A direção é uma. A direção é uma. A direção é sobre unidade. Eu vou confirmar você. Eu vou te reconhecer. Mas é através da unidade. Por que você está falando isso, pastor? Amós 3:3. Quem sabe o que está escrito lá? Poderão andar dois juntos se não houver entre eles acordo? A direção tem que ser a mesma, a visão tem que ser a mesma. Entende?
poderia ser assim. Dois juntos só poderão andar se houver entre eles unidade. E aí, queridos, então Moisés estendeu a sua mão, verso 21, sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Tinha um povo que era aquele que foi começar, depois que Deus se colocou entre o Egito e o povo, com a nuvem, com o anjo do Senhor, que começaram a contender com Moisés. Eu acabei de falar isso. Começaram a falar com Moisés, né? Queriam voltar. Acredito até que teve alguns que se arriscaram e voltou. E não sei se tornou escravo, porque já que Faraó e o exército pereceu no mar, né? Tem muita gente que fala que Faraó não morreu, mas se Faraó pereceu, eu acho que um outro Faraó se levantou depois, porque ele não tinha filho, né? O filho que ele tinha morreu, não é isso? Morreu. Aí ele não tinha filho para assumir, e Deus foi contra ele, porque ele é que tinha feito todas aquelas atrocidades com o povo. E Deus não deixa barato, filho. Então eu creio que Faraó já o era ali. Faraó e o seu exército, ficou só o povo. Acredito que alguns dos hebreus, temendo, voltaram. Perderam o melhor de Deus. Voltaram. Mas tinha alguns que ainda permaneceram ali. E Moisés fez o que Deus havia mandado fazer. Ele feriu o mar com a vara, com a sua autoridade, né? A vara, o cajado, a autoridade. E o mar se abriu. Olha só. A gente não entende por que alguns problemas não se resolvem do dia para a noite. A gente quer que eles desapareçam, não é isso? A gente quer que aquilo que nos assusta suma, porque está nos incomodando. Mas entende uma coisa? Você sabe por que ninguém pode acusar Deus de alguma coisa? Porque, olha só, Deus nunca faz nada contra um povo diretamente. Tipo, por exemplo, lá no Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo, ele mandou fogo, certo? Só que todos os profetas foram mortos por quem? Por Elias. O que eu estou querendo mostrar para você aqui é que Deus usou o problema do povo, que era o mar. Deus resolveu o problema do povo abrindo o mar, certo? O povo atravessou. Mas Deus usou o problema que era para o povo para vencer os inimigos do povo, para envergonhar os inimigos do povo. Entenderam? Então, amados, entenda uma coisa. Tem lutas que não vão desaparecer, que não vão sumir. Tem lutas que estão aí para que você continue crendo. Se você tiver que falar alguma coisa, glorifica. Se não for para glorificar, cala-te e espera no Senhor. Não olha para trás e nunca diga assim: os dias que eu estava no mundo foram melhores do que esse. Quantas vezes eu não já ouvi isso? Nessa semana eu ouvi isso pelo menos umas 4 vezes. Pastor, quando eu estava no mundo eu não passava por isso.
Pastor, quando eu estava no mundo, parecia que as coisas eram mais fáceis. Eclesiastes 7. É o versículo 10 ou o versículo 20. Eu sei que tem um 0. Vai dizer assim: nunca digas, foram dias passados melhores do que estes. Porque nunca com sabedoria afirmaria tal coisa. Por quê? Porque você não sabe o que tem pela frente. Quem estava falando para Moisés, não tinha cova o suficiente no Egito para nos enterrar lá. Foi necessário a gente vir morrer no deserto. Quem estava falando isso estava dizendo: olha, os dias lá no Egito eram melhores. Sabe o que eles estavam falando? Senhor, o Senhor é mentiroso. O Senhor falou que ia dar uma terra que manava leite e mel, mas olha o que nos espera. Os teus problemas são armas nas mãos do Senhor para destruir os teus inimigos, para a destruição dos teus inimigos, querido. Nenhum dos teus inimigos vai poder chegar e falar assim: o Senhor é culpado disso. Não, eu não sou culpado. Nem você vai poder chegar diante do Senhor e falar: o Senhor é culpado disso. Não, não sou. Sabe, aqueles que voltaram, vamos supor que eles se tornaram escravos de novo. Senhor, o Senhor é culpado. Não, vocês tinham a opção de ir, vocês decidiram voltar. Eu não lembro o versículo agora, mas o capítulo é o 3 de Romanos. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é bom, nós não valemos nada. Nós só prestamos quando nós nos tornamos uns recipientes que guarda a unção de Deus, um vaso de barro que guarda a unção preciosa, o precioso tesouro, através da palavra de Deus. Nós guardamos a palavra, vivemos a palavra. Quando nós vivemos a palavra, nós somos esse vaso de barro que guarda esse tesouro precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Querido, Deus te trouxe hoje aqui. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar para te dizer que Ele está no controle de todas as coisas.